Bom, esse aqui é o início de uma série que eu pretendo fazer sobre algumas ideias filosóficas que eu gosto de tentar entrar no âmago delas e tentar pensar o significado delas. Eu acho que é uma perspectiva interessante e diferente do que a gente costuma encontrar por aí, que é normalmente uma perspectiva mais geral. Por isso eu pensei em trazer uma perspectiva um pouco mais profunda, trazendo um pouco mais o significado que eu entendo de algumas coisas e algumas ideias. Bom, eu queria começar falando sobre o Schopenhauer e a ideia de sofrimento. É um filósofo que eu estou entrando em contato de forma recente, mas já tem me impressionado muito. Eu acho que o que ele promove, assim, de trazer discussão do que move o mundo e as coisas para um aspecto não racional, que não está sob o nosso controle e que vai além de tudo que a gente entende. É um grande feito que merece muita admiração. E eu acho que isso às vezes passa batido no meio de tantos conceitos e no meio de tanto conteúdo mais geral, assim. E eu acho que isso deve ser muito valorizado na filosofia dele, essa grande empreitada que ele teve. E eu acho isso magnífico. Bom, o sofrimento em Schopenhauer, então. O Schopenhauer ele se distancia da tradição idealista alemã quando justamente atribui ao mundo essa força, digamos assim, redentora, que não se dá pelas vias do intelecto, mas sim pela intimidade do querer. O que há de mais íntimo no mundo, então, seria o em si de todas as coisas. Essa força cega, irracional e inconsciente, que é a vontade. A vontade carrega consigo, então, esse conflito imanente a todos os seus fenômenos. É no seu eterno querer, no seu eterno desejar, que se encontra a incompletude de nunca se saciar, de nunca saciar sua fome de vida. E o Schopenhauer se refere a essa imagem, se refere a essa ideia com uma imagem, que é o cravar os dentes na própria carne. E é assim que ela espelha na natureza uma desavença que a gente encontra por toda parte. O sofrimento, então, é uma condição necessária para a atuação da vontade. É como se fosse a propriedade da vontade. E o Schopenhauer recorre ao sofrimento para partir de uma perspectiva particular e pessoal que depende das experiências íntimas de um corpo para estendê-la como metafísica de toda a realidade. Essa tentativa, então, de transpor o abismo entre a existência particular humana e a vida em geral, ela se dá, porém, por uma perspectiva negativa, né? Frente à razão, o sofrimento é sempre mais poderoso, pois ele não está sob o controle da realidade efetiva dos fenômenos. No entanto, justamente por se encontrar além do domínio do intelecto e do entendimento, o sofrimento ele é contingente e não pode ser evitado sem uma negação da própria vontade, através da resignação e da contemplação. É por isso que, ao meu ver, Schopenhauer ele elege um mundo da vontade, independente de um mundo da representação. É justamente a partir da ideia de sofrimento como elemento em comum, né, a vontade, que transpõe todas as coisas vivas, as coisas particulares representadas, porque atua justamente como elemento primordial do querer frente a uma necessidade utilitária do princípio de razão. Essa relação distanciada entre um mundo como vontade e um mundo como representação
expressa, a meu ver, a experiência do abismo entre a existência particular humana, tentando fazer sentido frente à totalidade da vida em geral. Nesse suposto abismo entre o geral e o particular, entre a vontade e suas representações fenomênicas, o Schopenhauer, então, ele toma a frente da vida como totalidade, e por isso a necessidade de negar uma vontade que possui propriedades gerais, mas que só pode atuar mediante eventos particulares.